propriedade da CDHU. Tá? Eu estou há muitos anos lá e eu tenho, assim, nesse meu depoimento, é uma das primeiras vezes que eu vejo acontecer desta forma. A gente acha que é uma inovação e vamos ver se vai para frente. A gente acredita que sim, porque a gente está começando pelos moradores das áreas. O edital está publicado, mas, mesmo assim, a gente acha que tem que ir em todas as áreas, que são 52 que a gente levantou, ocupadas, e levar para os moradores diretamente, que a ideia é essa mesmo, as informações que a gente puder repassar, né, que é o edital que está lançado já e está lá vigorando. Tá? Então, tem nossa equipe, né? Aqui está a Maísa, o Douglas, a Maria Ângela, que é da nossa área de programas, e a doutora Candelária, que é da área de CIRIF, regularização fundiária, né? E ela vai começar a apresentação, vai apresentar para vocês todos, e a gente vai ficar aqui para responder o que a gente puder, esclarecer sobre o edital, tá bom? E espero que a gente consiga trazer e fazer um bom trabalho juntos, né? Então, Candelária. Bom, boa noite. Meu nome é Candelária, eu sou da Superintendência Registral e de Regularização Fundiária da CDHU, é um nome comprido, né? Como a Denise falou, a equipe toda da CDHU, que está responsável por esse projeto, que é um projeto da Diretoria de Programas e Projetos, está aqui, né? Então, temos 2 superintendências, né? Estamos representando aqui a nossa diretora. Esse projeto é um projeto muito inovador, é uma situação muito nova, né, para a CDHU também, e é uma situação que só foi possível porque a gente hoje tem uma lei federal que nos autoriza a promover essa regularização fundiária, né, para os moradores que estão em assentamentos em áreas de propriedade de particulares, entre eles, por exemplo, a CDHU. Então, essa proposta inovadora, ela vem de encontro à legislação mais moderna que nós temos hoje no país. A CDHU, nos seus conjuntos também, vem utilizando essa mesma lei, que é a 13.465, e aí, por força dos vários núcleos que nós temos hoje, com ação de reintegração de posse, e, às vezes, numa perspectiva de poder acomodar aquelas famílias, às vezes, num local, porque a gente sabe que tem algumas ações de reintegração que já têm alguns anos, pensando muito numa solução que fosse de encontro aos anseios, inclusive, daquela comunidade que está lá, pensando também, né, que ali, nesse mesmo local, a gente tem aqueles moradores, né, que adquiriram, que ficaram na fila, né, adquiriram as suas unidades, compraram as suas unidades num financiamento de 25, 30 anos da CDHU. A CDHU lança, então, este edital, né, propondo que aquelas famílias organizadas em uma associação que tenham interesse em promover a regularização fundiária do espaço, façam, então, a sua adesão ao edital. E aí o primeiro passo é a inscrição, o segundo passo, a habilitação. E, para que isso possa acontecer, essa organização, essa associação, essa entidade dos moradores deve apresentar uma empresa que esteja capacitada tecnicamente para viabilizar obras, né, levantamento, porque o processo de regularização não é um processo fácil, né? A gente trabalha com isso todos os dias e a gente sabe que é um processo bem complexo, né? Então, a gente montou todo esse edital. No edital tem todas as justificativas, né? Vocês podem ler, né? Podem, inclusive, ter outros parceiros, investidores particulares, e pessoas que possam ajudar, inclusive, a fomentar recursos
para transformar onde vocês moram num bairro que possa se dizer que está atendendo às necessidades de todos. Então, o que a gente quer é uma transformação, transformar aquilo que onde vocês moram hoje, aquele bairro, né, que às vezes não tem tanta infraestrutura, num bairro como a cidade normal, com toda a infra necessária para que vocês possam viver bem, viver adequadamente, viver com dignidade. Então, a ideia é, ao invés da gente impor, né, ou fazer uma reintegração de posse, é dar essa oportunidade para que os moradores falem, não, a gente quer, sim, se reunir, se organizar e continuar morando aqui, mas de uma maneira melhor, né? A gente esteve lá, fizemos a convocação, nós vimos os bairros. O de vocês, inclusive, ele está bem consolidado, né? É um local que está bem consolidado. A gente tem dentro dos imóveis aí do nosso edital alguns imóveis que estão, inclusive, em área de risco, né? Não é o caso de vocês, a gente não tem essa situação, né? Não tem risco assim de... Tem um risco só de inundação lá embaixo, mas que, com uma obra adequada, é possível de ser sanado. Então, a proposta que tem neste edital é justamente dar a oportunidade dos moradores poderem falar, não, a gente quer se organizar e a gente vai tocar essa batalha, né? Então, a gente quer, primeiro, antes da gente continuar, nós preparamos um vídeo e a gente queria que vocês vissem esse vídeo com bastante atenção, porque ele traduz, mais ou menos, o sentimento que a gente teve ao pensar nesse edital, ao pensar em vocês, a elaborar essa proposta para que pudesse atender os moradores. Então, acho que a primeira coisa é ver o vídeo, aí depois a gente faz uma breve apresentação aqui do edital, tira dúvidas, né? Depois o Fernando também vai falar um pouquinho, vai contar essa história, né? Então, essa oportunidade que a gente está trazendo para vocês, para que a gente consiga, quem sabe, nesse projeto inovador aí para a CDHU, consolidar e transformar a área que vocês moram realmente num bairro com endereço oficial, com tudo aquilo que um bairro oficial da cidade tem. Você quer falar um pouquinho, Fernando, antes da gente começar? Tá bom. Então, vamos pôr o vídeo e aí a gente volta a conversar. A CDHU está com uma oportunidade para você regularizar sua situação, se tornar dona do seu imóvel e morar num bairro renovado. Ao longo dos últimos anos, milhares de famílias construíram suas moradias de forma irregular em áreas da CDHU, mesmo correndo risco de sofrer reintegração de posse. Pensando na sua segurança jurídica e na transformação do seu bairro, a CDHU lançou um edital para regularizar estes 52 núcleos que estão ocupados irregularmente em 11 municípios da região metropolitana, conforme o edital. Esta é a chance de transformar seu bairro e ser proprietário do seu imóvel. Mas como isso vai funcionar? Os moradores organizados em associações devem contar com assessoria técnica multidisciplinar, com arquiteto ou engenheiro, advogado e técnico social. A associação deverá elaborar e apresentar um plano de negócio, conforme o edital, que envolva aspectos urbanísticos e financeiros da regularização fundiária. A CDHU acompanhará o andamento de todas as ações, vai instaurar o processo da REU, ao final, emitirá a certidão de regularização fundiária, CRF. Lembramos que esta é uma oportunidade exclusiva para as famílias que moram em núcleos da companhia ocupados irregularmente e que todas as informações estão disponíveis no edital. Confiram. Ao entrar no site da CDHU, clique no banner Edital de Chamamento Áreas Ocupadas. Desça até o final da página e clique em Edital de Chamamento e tenha acesso ao edital completo. Aproveitem! A CDHU vai realizar reuniões com as comunidades para divulgar o edital e tirar dúvidas. Fique atento ao calendário que será divulgado no site da CDHU. Reúna a Associação de Moradores e organize sua comunidade. Agora é com vocês! Bom, esse
esse filme, depois a gente pode colocar ele novamente, para quem chegou um pouquinho atrasado, mas ele resume tudo aquilo que está no edital e o sentimento que a gente teve quando a gente construiu essa proposta, porque a gente não tinha outra opção, ou era, né, seguir com a ação, ou era pensar numa saída inovadora para atender as famílias. Eu vou passar para o Fernando, porque ele vai fazer também uma introdução dessa nossa fase aí de, vamos dizer, de discutir a proposta do edital, de pensar no edital e de todo esse histórico aqui dessas áreas que hoje nós estamos colocando, que são essas 52 áreas que vocês viram no mapa, né? A princípio, a gente está trabalhando com capital e região metropolitana, e aí, mais para frente, porque no Estado a gente também tem algumas situações similares, a gente vai trabalhar com outras áreas também. Então, esse é a primeira leva das nossas áreas que a gente vai trabalhar. Passo para o Fernando. Só para lembrar, esse filme, no fim, ele fala que ele mostra que tem um site da CDHU, que vocês podem entrar e baixar o edital e ler com calma, tá? E a gente vai disponibilizar esse filme também lá no mesmo site, tá bom? Então, se vocês quiserem olhar depois, baixar, tudo vai estar lá. Mostrar para os colegas que não conseguiram vir hoje porque trabalham, ou porque está um trânsito, porque tem criança, não sei. Aí vocês espalham, porque a ideia realmente é chegar nos moradores, tá bom? Eu vou passar para o Fernando para ele fazer a apresentação. Tá bom, Fernando? Pessoal, boa noite. Bom, nós vamos começar fazendo a apresentação. Pode passar primeiro, por favor? A gente pensou em organizar essa apresentação dessa forma, tá? Então, a gente vai começar aqui falando sobre os terrenos da CDHU, a questão das ocupações irregulares, o programa, que é esse que vocês já estão participando, né? O histórico da área. Podemos passar o vídeo de novo, se vocês preferirem. E aí vamos explicar detalhe por detalhe do edital, tá? Falar sobre modelos de organização e depois, no final, a gente abre para perguntas, tá? Então, essa é a ideia da nossa estrutura de reunião hoje. Pode passar primeiro. A gente trouxe aqui uma imagem para que vocês vissem. Todas essas manchas em vermelho são terrenos que a CDHU construiu, ou vai construir, ou pretende construir, ou pelo menos estudou em construir unidades habitacionais de interesse social, que são habitações feitas para famílias que não conseguem adquirir no mercado de imóveis o seu apartamento ou sua casa, tá? Então, para vocês terem uma ideia, dá para perceber que a CDHU tem uma atuação bem importante na cidade de São Paulo, né, já que é só na cidade de São Paulo. E esses terrenos são essencialmente para quê? Para construir apartamentos ou para se ter áreas verdes e de lazer, que inclusive é uma obrigação, né? Ao fazer o conjunto, você tem que ter esse tipo de áreas disponibilizadas e para fazer o desenvolvimento urbano, né? Exatamente. Esses terrenos, como bem lembrado aqui, são adquiridos, são comprados. A CDHU, o governo do Estado, paga com dinheiro dos impostos às pessoas, os dinheiros que as pessoas, todas as pessoas contribuem, faz com que o governo tenha dinheiro e compre esses terrenos. Então, o governo do Estado ele tem obrigações com esse terreno. Ele não pode comprar esse terreno e fazer o que ele quer, né? A legislação e um conjunto de coisas exige que a CDHU faça estas coisas nos terrenos. Pode passar o próximo, por favor? Aí, o que acaba acontecendo? Quando uma área é ocupada de forma irregular, que é o caso da área que vocês hoje ocupam, a CDHU tem obrigação de fazer um processo de reintegração de posse. Mas não é só fazer o processo, é fazer o processo e tomar a área de volta para poder construir, né? Por quê? Porque ela recebeu dinheiro de todo mundo da cidade para fazer conjunto habitacional, certo? Então, a CDHU mantém relações permanentes com a Justiça, com os órgãos de defesa dos cidadãos, para tratar dessas reintegrações de posse, né? Então, a Defensoria Pública, a Secretaria de Justiça, todos esses órgãos, né, várias ONGs, né, acompanham o trabalho da CDHU para saber o que a CDHU faz com seus terrenos, né? No caso específico de vocês, pode passar?
No caso específico de vocês, a CDHU incluiu o terreno que já estava ocupado há muito tempo num programa novo que foi lançado em agosto do ano passado, que era um programa para áreas ocupadas irregularmente. O que aconteceu com essas áreas? Como aconteceu com a área de vocês? Muitas pessoas foram lá morar, construíram suas casas, permanecem num processo de dissídio, de conflito com a justiça, né, que é o caso de vocês, aguardando, às vezes com muita ansiedade, acontecer uma reintegração de posse, que esteve e está por acontecer. No caso específico de vocês, o processo, inclusive, já foi julgado, né? A CDHU não executou, e a CDHU achou por bem incluir 52 áreas, tá, em um programa que permite que as famílias, os moradores, se organizem em torno de uma associação comunitária e, através dessa associação comunitária, proporcionem a requalificação daquele local e a regularização fundiária. Tá? Então, ficou claro para vocês, mais ou menos, como é que é esse histórico? Ou seja, a gente sai de um terreno vazio, as famílias ocupam, existe um processo judicial que fica nessa pendência aí, no caso de vocês, se eu não me engano, já tem pelo menos 9 anos esse processo, né? Se eu não me engano. A CDHU ainda não executou, justamente porque sabe que é dramático tirar as pessoas, né? Lembrar que esses terrenos são com uma fila de... Sim, e esses terrenos, a CDHU tem que reintegrar, teria que reintegrar, por quê? Porque tem uma fila de pessoas esperando, né? As pessoas fazem inscrição há anos, há décadas, e esperam a unidade da CDHU. Se o terreno está ocupado, a gente não consegue fazer. Então, como alternativa, saiu esse programa, e vocês foram beneficiados, a gente entende que é benefício, poder promover a regularização fundiária. Agora, não é tão simples assim, né? Existe todo um trabalho a ser feito, vocês devem estar organizados em associação comunitária, enfim, é o que a gente vai explicar daqui para frente. Aqui a gente tem uma imagem de vista de cima, né? Esse é o território onde vocês moram, olha só como está todinho ocupado, né? E é uma área grande, uma área de 85 mil metros quadrados, né? Aqui daria para construir por volta de 700 apartamentos, né? Nos nossos estudos, né? Pode passar? Olha, quando a CDHU adquiriu o terreno, em 2016, quando as ocupações começaram a acontecer, em 2020 e agora em 2024. Né? Essas são imagens aéreas de foto de satélite. Tá? Pode passar. Bom, eu vou passar a palavra agora para a Denise ou para a Candelária. Quem quer prosseguir? Que vão explicar mais detalhes sobre o edital. Tá? Eu vou falar um pouquinho do edital e de como que é esse processo de regularização fundiária que a gente pensou. Muito vinculado à questão da proposta do edital e da ação de reintegração de posse, como eu falei para vocês, a gente só pôde fazer e propor isso porque hoje a gente tem uma lei que é de 2017, e a lei é o seguinte: quando quando o governo federal, municipal ou estadual aprova uma lei nem sempre ela tem um uso imediato, né? Ela acontece imediatamente. A gente vai, aos poucos, assimilando o que tem naquela lei, todas as possibilidades que tem naquela lei, especialmente como é uma lei tão complexa como essa. E o que, basicamente, essa lei traz para a gente hoje, dentro desse panorama da regularização fundiária? Que a gente pode propor uma regularização desde que eu more numa área adequada para tanto, que ela tem que ter uma infraestrutura mínima, né, que ela precisa ter toda a parte de saneamento básico, toda a parte de infraestrutura necessária,
né? Então, eu tenho que ter água, tenho que ter esgoto, esse esgoto tem que ser recolhido e tratado, a gente precisa ter uma drenagem adequada para não ter enchente. Então, a lei traz diversas questões. Por quê? O que essa lei pretende? Que, se a gente transforma aquilo que é uma área que foi ocupada, ou teve uma ocupação espontânea, ou uma ocupação pensada, e aquela ocupação pensada, a gente pode dizer assim, alguém que foi em determinado local, abriu uma rua, pôs uma bandeirinha lá e começou a vender lote. Esses são os loteamentos irregulares, né? Então, alguém, proprietário ou não do imóvel, aproveita, às vezes, da inocência das pessoas, apresenta um documento, às vezes, de propriedade que não é legal e vende os lotes da determinada área. E outra coisa que é muito comum é essa ocupação espontânea que acontece nas áreas. Bom, vem uma pessoa, mora, ninguém tirou, depois vem, ou então vem uma turminha, ocupa, vai morando, porque a gente sabe que a gente precisa ter um teto, né? Então, as ocupações e os loteamentos irregulares, eles não seguem nenhuma legislação. E a gente tem, dentro do ordenamento jurídico, né, do município de São Paulo, regras para que a gente possa morar. Então, para eu constituir um bairro, para eu fazer um conjunto habitacional, para fazer um prédio, eu tenho que seguir regras, eu tenho que seguir a lei. Então, é por isso que a gente fala regularização fundiária. Então, eu regularizo aquilo que, em algum dia, foi constituído ao arrepio da lei, sem lei nenhuma. Então, é irregular. Então, justamente, essa palavra regularização é trazer para a legalidade, para o mundo legal, algo que não possibilita as pessoas que moram ali de ter, por exemplo, o documento de propriedade do imóvel. E o que a gente traz hoje, com essa novidade aqui desse edital de chamamento, é que, ao aderir ao edital, as pessoas passarão, no futuro, quando a gente finalizar todas as fases e etapas da regularização fundiária, elas serão proprietárias do imóvel. Então, essa é a diferença. A gente, ao invés de ser ocupante, a gente passa a ser proprietário. E, para isso, foi pensado que esses bairros, essas áreas da CDHU, que foram adquiridas pela companhia, para que pudessem atender uma demanda habitacional que está represada numa fila, né, pessoas que fizeram inscrição há muitos anos, né, que esperam a oportunidade de ter o seu imóvel, para que a gente consiga fazer com que vocês passem a ser os proprietários e não essas pessoas que estão na fila, a gente precisa, no mínimo, transformar isso num bairro, né, com toda a parte de infraestrutura, porque daí a gente está realmente atendendo aos requisitos necessários daquilo que a legalidade nos exige, né, que é, pelo menos, a gente ter uma estrutura, uma infraestrutura e, realmente, um bairro, uma situação que as pessoas possam morar ali confortavelmente. Então, quem que pode participar? Todos os moradores dessas áreas que nós mostramos lá no vídeo. E esses moradores participam como? Participam organizados em uma entidade. Então, em qualquer forma associativa lícita, sem fins lucrativos. E aí, para que a gente possa fazer essa adesão a esse nosso edital, as associações de moradores ou a associação de moradores de determinado bairro precisam ter uma maioria, né, simples. Então, 50% mais um, e a gente exige a apresentação dessa lista, pedindo que faça-se a inscrição de determinada associação que representará os moradores daquele bairro, por meio justamente da comprovação dessa lista que a gente solicita no momento da inscrição. O passo seguinte é o momento da habilitação, que é quando essa entidade ela tem que buscar um parceiro
que vá, parceiro técnico, capacitado, habilitado, para fazer uma proposta, né, um plano de trabalho de regularização fundiária, que inclui, inclusive, informar os investimentos que os moradores farão naquele determinado bairro. É um projeto de regularização fundiária. Né? O projeto de regularização fundiária, a depender do núcleo que a gente precisa trabalhar, ele tem que mostrar, inclusive, quais são as obras que precisam ser executadas naquele bairro para que a gente possa fazer essa transformação que vocês viram no vídeo. Então, onde tem carência da infraestrutura, onde tem carência, por exemplo, de drenagem, onde tem a necessidade de corrigir uma situação de risco, ou de mitigar esse risco. Então, tudo isso precisa ser observado. Não adianta a gente transformar vocês em proprietário de uma área que vocês não conseguem morar. Né? Não adianta a gente transformar em proprietários uma área que sempre vai inundar, ou que vai ter um problema de uma situação de risco, eu posso estar sujeito a um escorregamento de área e perder a minha casa. A gente está sempre vendo esses exemplos por aí. Né? Então, para que a gente possa avançar no edital, depois da indicação desse parceiro técnico, que é a habilitação, a gente vai exigir o plano de trabalho dessa empresa, certo? Desse parceiro. Então, a fase seguinte é aprovar o plano de trabalho, né? E supervisionar o cadastramento das famílias, trabalho social. Todas essas responsabilidades que tem aqui são responsabilidades que a CDHU vai fazer. Por quê? A gente não vai, embora a proposta do plano de trabalho tenha que sair dos moradores, então é um projeto de urbanização, vamos dizer assim, que é negociado por vocês com a CDHU, né? A gente precisa entender se aquilo realmente tem condições técnicas de ser aprovado por nós, porque quem vai aprovar esse plano de trabalho é justamente a CDHU, porque a CDHU vai emitir o documento no futuro que vai possibilitar o registro desta área no cartório de registro de imóveis e a abertura de matrícula no nome de cada um de vocês. Então, vocês vão virar proprietários desse imóvel por meio desse processo de regularização fundiária, de transformação daquele território num bairro inserido dentro da cidade normal. Então, vocês vão passar a ter CEP, endereço, na porta de vocês. Eu não preciso mais ter o endereço lá da avenida, eu vou ter o endereço da minha rua, eu vou ter o CEP da minha rua. Eu não preciso dar o do vizinho, porque a carta não chega lá, porque o CEP não tem CEP, porque a rua não é oficial. Então, a transformação desse território é isso, é sair da ilegalidade para a cidade formal e sair de ocupante para proprietário. E, para que isso aconteça, a gente tem todos esses passos que estão previstos no edital. Lá na frente, a gente também vai definir um instrumento titulatório. Então, por meio de qual instrumento a gente vai transformar vocês em proprietários. Então, esse documento é um documento que a gente vai também, com o passar do tempo, a gente vai definindo qual que é a melhor estratégia para cada núcleo, porque a gente tem núcleos em diversas situações, núcleos com diversos, com prazos diferentes de consolidação. Então, isso também tem impacto lá na frente no interesse, mas o fato é que vocês vão virar proprietários. Então, a gente tem dentro desse projeto também um trabalho social que tem que ser executado por meio desse parceiro técnico que vocês vão indicar. Então, a gente tem que saber quem mora na casa, né, naquele lote. Né? Eu tenho uma casa, tenho duas, né? Tenho duas no mesmo terreno, ou tenho uma em cima da outra, são proprietários diferentes, ou é o pai que deixou o filho construir em cima porque o filho casou, né? Ou é a sogra que mora na casinha do fundo, porque ela já está idosa, e o filho falou, não, mãe, vem morar aqui comigo, e construir uma casinha. A gente precisa saber quem são os proprietários desse imóvel. Então, tem que ter um trabalho social para a gente identificar todas as famílias que estão lá. Por quê? Todas as famílias dentro do projeto precisam ser atendidas. Então,
por isso que a gente fala associação, porque não pode ficar ninguém para fora do projeto. A gente precisa atender todas as famílias. Vocês têm que olhar para todos os moradores. Então, precisa realmente ter uma união dos moradores para que esse projeto dê certo. Então, essa união é importante. A gente precisa entender que os moradores terão um custo financeiro, porque a CDHU ela está fazendo justamente essa proposta, porque a gente tem uma ação de reintegração de posse, e a gente quer que os moradores, assim como aqueles moradores que compraram apartamento estão pagando suas parcelas, a gente achou justo, né, que os moradores que estão interessados em continuar naquela área também arquem, pelo menos, com o custo de fazer a transformação dessa área no bairro. Né? Então, tudo isso tem que estar também no plano de negócios, que depois o Fernando também pode detalhar essas questões, ou a Denise. Então, tem um custo para os moradores? Tem, que é o custo de elaborar esses projetos, de executar essas determinadas obras, e que eu acho que, no final do processo todo, a gente vai ver que, no final das contas, acaba valendo a pena, né? Porque vocês vão ter a oportunidade de ser proprietário do imóvel que vocês já estão morando. Qual que é a responsabilidade, então, da entidade? Então, a CDHU vai supervisionar todo esse trabalho, vai assinar um convênio com vocês, né? Então, tem um convênio, porque a CDHU também tem essas obrigações que vocês viram aqui, de analisar esses projetos, de acompanhar todo esse trabalho, né? E quais são as responsabilidades, então, da entidade, então, dos moradores? Né? É elaborar justamente esse plano de trabalho de acordo com as diretrizes da CDHU, que já estão postas, né, no nosso edital de chamamento. A gente já traz algumas diretrizes, né? Inclusive, a equipe da Denise já fez, em alguns momentos, várias propostas, vários projetos, e isso tudo a gente pode apresentar também para a entidade, para facilitar esse trabalho, né? Realizar o cadastramento das famílias e desenvolver o trabalho social, porque a gente sabe que a gente tem, às vezes, algumas famílias que são mais vulneráveis, então a gente precisa acolher também, e como que a entidade vai organizar para acolher, para que cada um possa contribuir nesse processo todo. Executar e gerenciar todos os serviços e obras, que é isso que eu estava falando agora, nessa transformação, né? Então, infraestrutura, os equipamentos, o sistema viário, as melhorias habitacionais, eventualmente, novas unidades. A gente tem áreas, às vezes, dentro desse nosso perímetro que nós mostramos, a gente tem situações, por exemplo, que tem uma certa complexidade no terreno, que a gente vai precisar fazer o reassentamento. Então, a gente vai ter que tirar a família de um local e vai reassentar na mesma área, dentro do mesmo projeto, né? Mas a gente precisa remover, porque, às vezes, tem uma situação de risco pontual, ela precisa ser reassentada. Para isso, a CDHU também possibilita, e quando vocês lerem o edital, vocês vão atentar a esse detalhe, que a gente, inclusive, construa novas unidades lá dentro para atender essas famílias. Né? Pode construir prédio, pode construir casinha sobreposta, casinha triposta. Então, tem uma liberdade para vocês decidirem coletivamente como é que vocês vão transformar aquele território. Por isso que a gente fala, né, unidades novas, compensação ambiental, eliminação de risco, então, porque a gente tem áreas com os mais diversos problemas possíveis. Arcar com todos os custos envolvidos para que esse projeto aconteça, para que essas obras aconteçam. Integralizar esse aporte financeiro, né, no mínimo, numa conta vinculada. Então, quando vocês lerem o edital, a gente tem uma espécie de, vamos dizer assim, de caução, né? Então, tem que se comprometer, né, que vai levar isso até o fim. Então, a gente exige uma caução, né, de 5% daquele valor que foi apurado aí no plano de trabalho. E aí tem que depositar numa conta. Até aí, a gente já está, inclusive, com o convênio firmado, né, com a CDHU. Então, não é que vai depositar e não sabe. A gente tem, já nesse momento, né, a gente tem a assinatura do convênio com a CDHU.
Então, a gente pode implantar, inclusive, se tiver isso no projeto de vocês, quem for definir lá o projeto, quando vocês estudarem, a gente tem aqui uma área que está boa, dá para construir um predinho, e aí tem um excedente de unidade habitacional. Sobrou unidade ali. Esse excedente de unidade habitacional pode ser, inclusive, adquirido pela CDHU para reverter em abatimento no valor que vocês vão pagar, por exemplo, dentro do que vocês combinarem com o parceiro. Instituir mecanismos de controle e fiscalização, né? Então, tem que ter uma contabilidade, tem que ter uma fiscalização dos recursos que vocês vão investindo dentro daquela área, né? Prestar contas à CDHU, então, tanto tem que ter esse controle de vocês, que vocês também têm que prestar contas para a CDHU. A gente também vai olhar isso. Então, tem que ter um controle importante, porque esse investimento tem que ser feito nesta área. Investimento que vocês vão fazer, na verdade, em vocês mesmos, na vida de vocês. E divulgar a participação conjunta da CDHU nas ações da regularização fundiária, porque a CDHU ela será proprietária do imóvel até que a gente veja que esse processo está implantado, que essas obras foram executadas, e aí a gente vai registrar e entregar a matrícula em nome dos moradores. Então, basicamente, né, depois o Fernando ele dá mais uma repassada aqui. Tem a fase de inscrição, né, a fase de habilitação, a fase do plano de trabalho, que é esse projeto que vocês vão apresentar para a gente. A gente tem a fase do convênio, então a gente vai assinar esse convênio com vocês, né? O refinamento desses projetos que vocês indicaram aqui no plano de trabalho, então, quem é do ramo sabe, né? Tem projeto de hidráulica, projeto de abertura de via, de drenagem, né? Então, tem várias coisas dentro de uma obra, né? A gente primeiro faz o projeto e depois a gente vai para a fase de execução de obras. Então, primeiro eu penso naquilo que eu vou fazer e depois eu venho e executo. E aí o registro da certidão de regularização fundiária e a abertura das matrículas individualizadas. Quando a gente olha isso daqui, parece fácil, mas não é. Então, isso exige muita organização dos moradores, né? Isso exige muitas reuniões, né? É uma grande oportunidade para vocês, né? Mas exige essa, vamos dizer assim, essa união dos moradores em torno desse projeto. E tem que pensar o seguinte, o objetivo é esse aqui, ó. Esse é o objetivo. Para a gente alcançar esse objetivo, eu tenho que cumprir todas essas etapas. Isso daqui, sem esse trabalho dos moradores, sem a união dos moradores, a gente não consegue alcançar em nenhuma das áreas. Pode passar. Bom, só para relembrar, né, são 52 núcleos. Esses núcleos nós mapeamos já na CDH, um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos, né? Nesses núcleos, hoje, a gente tem cerca de 33 mil famílias. É praticamente uma parte da fila da CDHU está aqui. Então, um total de 2.800.000 metros quadrados, que são cedidos hoje pela CDHU, né? São concedidos para nessa requalificação. Então, esse trabalho de requalificação dessas áreas vai depender de vocês, né? É uma oportunidade que a CDHU, como o vídeo diz, agora é com vocês, né? Que a gente depois pode colocar o vídeo de novo, depois dessa explicação. Vou passar aqui para o Fernando fazer mais essas complementações, a gente lança o vídeo de novo. Então, volta nas 7 etapas. Bom, eu não sei se está ficando claro para vocês, gente. O edital foi publicado em agosto, né? Vocês já fizeram inscrição, como vocês sabem, já venceram essa primeira etapa aqui, tá? A inscrição de vocês foi aprovada. Vocês já chegaram na fase de habilitação, quando a associação comunitária que representa vocês, que já tinha sido aprovada, primeiro a gente aprovou só a associação, né? Aqui a associação apresentou o documento dela, mais alguns documentos dela, e apresentou
a empresa parceira, que é o parceiro técnico que a gente explicou lá atrás, certo? Então, vocês já venceram 2 etapas. A próxima etapa é uma etapa bastante desafiadora, porque a partir daqui, o trabalho começa a ser um trabalho técnico, ao mesmo tempo que é um trabalho que vocês já vêm fazendo há muito tempo, que é um trabalho social. Vocês talvez não se reconheçam tão facilmente nesse papel, mas vocês já fizeram um trabalho social. Vocês construíram, cada um de vocês, ao seu modo, construiu a sua casa, né? Construiu a sua moradia. E agora vocês têm pela frente o desafio de construir um bairro, né? É diferente, né? Para construir a casa, os problemas são mais individuais ali daquela família, né? Agora, para construir o bairro, é um problema do grupo, do coletivo, né? Então, por isso a Candelária está ressaltando bastante isso, eu também vou ressaltar, a necessidade de vocês conseguirem trabalhar em conjunto, de forma comunitária, associativa, consigam discutir os seus problemas, né, consigam entender como sair desses problemas coletivamente, né? Então, o plano de trabalho é a próxima etapa, ele deve ser apresentado, ele tem um prazo de aproximadamente 120 dias, tá? A aprovação da etapa de habilitação de vocês se deu no dia 10 de abril, então, a partir do dia 10 de abril, conta-se 120 dias, tá? Para que esse plano de trabalho seja apresentado. Obviamente, se não der tempo, a gente adia, a gente conversa, mas não pode perder o prazo. Viu que não vai dar, ou até mesmo na etapa de elaboração do plano, precisa de apoio da CDHU, procura a CDHU, né? A associação, o nosso canal com vocês é a associação comunitária, não é individual, tá? Quem se inscreveu foi a associação, quem se habilitou foi a associação, e a associação indicou uma empresa, assinou um termo, um compromisso com uma empresa para prestar o serviço aqui técnico para apoiar vocês nas próximas etapas. Então, nós estamos exatamente nesse momento aqui do plano de trabalho. Vencido essa etapa, ou seja, quando vocês apresentarem um plano de trabalho, que a CDHU falou, ok, esse plano de trabalho, a gente concorda. E o que vai ter esse plano de trabalho? Bom, basicamente, o que ele vai ter? Ele vai ter todo o desenho de como vai ficar o bairro, né? Vai ter um plano de custos, de como é que isso vai ser feito, um plano de obras de como isso vai ser feito, né? E, dentro desse plano de custos, obviamente, vai ter que ter a forma como o dinheiro vai ser colocado, porque já foi dito, e eu volto a repetir, a CDHU não vai pagar por essas obras. Ela não vai pagar pelo projeto social, nem pelo trabalho social, nem pelo desenho do projeto, a CDHU não vai pagar. Tá? Os recursos vão ter que ser... vocês é que vão conseguir esses recursos. Não significa que... talvez não signifique que tenham que tirar todos os recursos do próprio bolso. Talvez possam buscar esses recursos em outros órgãos, enfim, tem uma série de coisas, financiamentos, tem uma série de coisas. O plano de trabalho é que vai dizer isso. E nós vamos analisar esse plano de trabalho. Nós vamos dizer se esse plano de trabalho ele é execuível, ou seja, dá para fazer ou não dá para fazer, né? A CDHU vai analisar e vai concordar ou não com isso. Se não concordar, volta para trás, vai ter que trazer outro plano de trabalho. Tá? Aprovado o plano de trabalho, assina um convênio. Ao assinar um convênio, a CDHU vai pedir o aporte financeiro de 5%, né? Ou seja, vai ter um depósito que vai ter que ser feito, que é uma caução, como foi explicado, né? Vai publicar o extrato do convênio e vai fazer a instauração do processo de REURB, tá? E vai dar uma ordem de serviço para que possam começar a fazer os trabalhos, né? De posse desse convênio, a entidade, ou seja, a associação, ela vai receber da CDHU poderes sobre esse terreno, sobre esse território. Para quê? Para fazer o plano de trabalho, para executar o plano de trabalho. Porque senão ela não poderia fazer, certo? Como é que ela poderia fazer alguma coisa no terreno da CDHU se a CDHU não desse esse poder? Então, a CDHU vai dar esse poder? Sim,
vai dar esse poder. Vai dar esse poder. Ela vai conceder para que faça aquilo que foi combinado no plano de trabalho. Então, é isso que vai estar no convênio. Tá? Os projetos vão ser apurados, as obras vão ser executadas e chegaremos na regularização fundiária. Então, eu acho que deu para vocês perceberem que não é simples, não, é um trajeto, eu não digo que seja longo, mas ele é de médio prazo, não é tão simples e, por isso, vocês precisam, sim, já foi previsto que teriam que ter uma assessoria técnica. Tudo bem até aqui, gente? Tá bom. Pode passar. Bom, pode passar também. Isso aqui são todos quadros das outras áreas, né? Pode mudar. Essa é a imagem da área de vocês. O que a gente espera? A gente espera que essa imagem ela seja transformada, né? Que ela fique com, a gente chama de um tecido, né? Porque parece um pano quando a gente olha assim, né? Não parece um tecido. A gente espera que isso fique com uma aparência de um tecido de cidade formal. O que é um tecido de cidade formal? São aquelas ruas da cidade que você anda, que você vê guia, sarjeta, tem esgoto, passa ônibus, né? Tem iluminação pública. Então, o que a gente espera? A gente espera isso, né? Que isso seja incorporado nesse pedacinho da cidade que é o bairro de vocês. Tá? Pode passar. Aqui é um mapa que a gente tem da área, né? Mostrando também as diferenças de altura que existe lá, o veio de rio que tem ali, um córrego que passa por ali, né? Então, onde passa esse córrego, pode passar a próxima, Maísa? Ó, vocês podem perceber dentro dessas manchas vermelhas, né? Elas indicam a possibilidade de enchente, né? Isso vai ter que ser resolvido. Vocês não podem residir em um lugar que tem possibilidade de enchente, certo? Então, isso vai ter que ser tecnicamente resolvido para que o bairro entre para aquilo que a gente chama de cidade formal, né? E aí depois tem a regularização fundiária. Pode passar. Você quer seguir? Eu vou passar para a Denise. Nesse momento, vocês estão numa fase muito importante de todo o projeto, que é pensar no plano de trabalho. O que é esse plano? Além da gente conseguir organizar o território para aprovar os lotes, no fim, ter o seu documento, a gente também pode pensar, e é nesse momento que isso acontece, num desenho da cidade mais com diretrizes urbanas mais sustentáveis, mais interessantes. Então, a gente tem aqui, e a gente vai colocar, acho que a gente vai colocar as nossas diretrizes genéricas que a gente tem, a gente passa para vocês para a elaboração desse plano, que inclui um projeto do bairro, que nem sempre é só dividir o parcelamento, abrir rua, às vezes é achar uma área desocupada e fazer uma praça, entendeu? Respeitando a legislação, mas colocando qualidade no desenho, né? Então, é nesse momento que a gente tem que pensar em tudo isso, junto com o parceiro de vocês e conosco. Como a gente, em alguns casos, a gente até já tinha pensado em projeto, que eu acho que não vai dar nesse caso, e a gente tem levantamentos, como vocês já estão habilitados, a gente já pode passar todos esses documentos técnicos para vocês começarem a pensar no desenho que vocês vão definir para o bairro de vocês, junto com a assessoria. Tá bom? Então, isso aqui é um desenho lá que foi feito na Brasilândia, e como é hoje, e a possibilidade de mudar, entendeu? Pode passar, pode passar. Aqui é outro exemplo, né, que você tem que garantir segurança, isso o Fernando já falou, né? Conforto para todas as pessoas, para idoso, criança, né?
cadeirante, transporte coletivo, sistema de drenagem, tudo isso já foi falado, e a importância disso nesse momento. Muitas vezes, se tiver que alargar um pedaço de uma rua, remover algumas pessoas, algumas unidades, isso tudo tem que ser pensado por vocês. Vocês vão ter que saber o que vai acontecer e todo mundo tem que ter atendimento habitacional. Todo mundo tem que ser atendido, né? Pode ser lá dentro, não é isso? Lá dentro, próximo, nesse caso, eu acho que pode ser lá dentro, porque está tudo, acho que tem espaço, né? Pode construir novas unidades, se exceder, pode vender para a CDHU. Então, todo esse plano, o momento principal é esse. O resto é a análise e a execução. Então, muito importante vocês estarem organizados, vocês conhecerem o que vai ser o bairro de vocês. Tá? E pensar, sei lá, numa quadra para as crianças, né, iluminação, segurança, pavimentação, mobiliário urbano, que é isso, parquinho para as crianças, sei lá, mesa para jogos, né? Então, tudo isso agora é o momento de pensar. Tá? E a gente quer muito que isso aconteça, porque, tanto para vocês como para nós, é uma alegria ver a mudança de um bairro. Né? Isso aqui também, na Brasilândia, como pode ficar, entendeu? É uma rua, um pedaço de rua, de viela, que, se você pavimenta, coloca um negócio de lixo, um banco, fica um mirante. Né? Então, pensar agora em cada um desses pedacinhos. Né? Isso até pode depois desenvolver o executivo, depois do convênio, mas a concepção é agora. Tá? E ela é importante para todo mundo. Então, inclusive, se houver, nesse caso, aqui perto, ia desocupar uma grande área de risco, e pode até ter implantação de equipamento, de creche, isso na captação de recursos, ou no programa, né, completo do plano, inclusive conversar com a prefeitura, se não pode prever um equipamento no bairro, entendeu? Uma creche em geral. Como creche o raio de ação é pequeno, sempre é importante. Aí precisa ver com a prefeitura, né? Mas aí a mãe sai para trabalhar, já deixa a criança ali pertinho, né? Não tem que enfiar no ônibus, tomar metrô, né? Então, isso tudo tem que ser pensado agora. E a gente, sei lá, a gente quer muito que aconteça. Isso aqui é em Brasilândia também. Então, eles chegaram a fazer uma escola, né? Pode ser habitação, comércio, né? Eu acho que, com relação ao comércio, tem que manter, tem que ver quem. Aí vocês se organizam. Aí a Candelária, que pode explicar melhor que na REURB, como que entraria a questão dos comércios, dos comerciantes, né? Aí realmente é o plano completo que vocês vão nos apresentar. Tá? E a gente está lá para conversar. É isso? Uma coisa que não pode ter, né? É o quê? Casa em cima do córrego. Isso não dá, né, gente? Não dá para pensar em criar as crianças num lugar assim, né? Tem que melhorar realmente. E tem que um ajudar o outro, sei lá, tem que ganhar mais, tem que ter o plano, tem que se organizar. Né? Eu acho que a REURB também caberia, quando tem comércio, para um comerciante. É muito importante que ele tenha a regularidade do lote dele. Né? Então, isso também é importante levar em conta. Aqui são exemplos que já aconteceram. Né? Aqui é na... Aonde que é isso, Fernanda? Jardim Santo André. Ah, está lá. Então, foi feito guia. Às vezes, pequenas mudanças já faz uma diferença enorme. Né? Sei lá, ninguém fica caindo no meio da rua. Criança pode passar com o carrinho ali, o pedestre, o carro fica para cá. Então, pode passar. Outro que aconteceu também aqui, né, o acesso.
Você melhora o acesso na sua própria casa, entendeu? Faz melhorias urbanas. Tem muitos programas de melhorias, né? Até a CDHU tem uns programas de melhoria habitacional, que aí é pintar, ver a parte interna, mas isso, sei lá, fazer parte de todo o plano de vocês. E a gente está lá para conversar. Aqui, Santo André também, olha a diferença, né? Pode passar. Mesma coisa. Ali, como era, cheio, né, chove, não dá para passar, nem sem chover, depois dá para passar. Como é que está aqui? Tem que esperar parar de chover muito tempo. Aqui, no Pantanal, né, aqui foi tudo canalizado, e a remoção desses... Estava tudo em cima do córrego, né? E vocês veem que tem habitação para remoção das pessoas e reassentamento. A mesma coisa aqui no Pantanal, a diferença, fez parque, caminhada, né? Acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Para a gente abrir para perguntas. Tá, a gente passa o vídeo e depois abre para vocês conversarem com a gente, tá bom? A CDHU está com uma oportunidade para você regularizar sua situação, se tornar dono do seu imóvel e morar num bairro renovado. Ao longo dos últimos anos, milhares de famílias construíram suas moradias de forma irregular em áreas da CDHU, mesmo correndo o risco de sofrer reintegração de posse. Pensando na sua segurança jurídica e na transformação do seu bairro, a CDHU lançou um edital para regularizar estes 52 núcleos que estão ocupados irregularmente em 11 municípios da região metropolitana, conforme o edital. Esta é a chance de transformar seu bairro e ser proprietário do seu imóvel. Mas como isso vai funcionar? Os moradores organizados em associações devem contar com assessoria técnica multidisciplinar, com arquiteto ou engenheiro, advogado e técnico social. A associação deverá elaborar e apresentar um plano de negócio, conforme o edital, que envolva aspectos urbanísticos e financeiros da regularização fundiária. A CDHU acompanhará o andamento de todas as ações, vai instaurar o processo da REUB. Ao final, emitirá a certidão de regularização fundiária, CRF. Lembramos que esta é uma oportunidade exclusiva para as famílias que moram em núcleos da companhia ocupados irregularmente e que todas as informações estão disponíveis no edital. Confiram. Ao entrar no site da CDHU, clique no banner Edital de Chamamento Áreas Ocupadas. Desça até o final da página e clique em Edital de Chamamento e tenha acesso ao edital completo. Aproveite. A CDHU vai realizar reuniões com as comunidades para divulgar o edital e tirar dúvidas. Fique atento ao calendário que será divulgado no site da CDHU. Reúna a associação de moradores e organize sua comunidade. Agora é com vocês. Bom, antes de abrir para as perguntas, eu fui informado agora que nós temos a presença aqui de um funcionário da subprefeitura, representando Roberto? Alberto? Alberto. Isso, ele está representando o subprefeito Tiago, que não pôde comparecer pessoalmente, mas mandou um representante. Ele acompanha esse projeto e apoia esse projeto. Você quer falar alguma coisa? Não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer vir aqui perguntar? Não, pode seguir lá. É só para... Aqui é mais fácil, não tem dois, né? Hã? Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Para quem não me conhece, sou a Patrícia Machado, que moro na Rua Buraco da Onça, número 9, há 10 anos. E ali tenho a minha entidade ONG Futura Geração em Ação, há mais de 6 anos documentada. O projeto é lindo, maravilhoso. Só que eu quero fazer uma pergunta para os moradores.
E levantem a mão quem foi que assinou aqui o contrato sem poder ler as cláusulas. Quem assinou o contrato sem poder ler as cláusulas? Levantem os braços, por favor. Levantem mais os braços, moradores, por favor. Ok. Esses moradores também foram tirados cópia, ou melhor, foto dos seus documentos. E dentro do corpo do contrato consta que esses documentos vão poder ser compartilhados a terceiros, porque eu não sei. Então, assim, eu quero que cada um, se tiver a oportunidade de falar, expresse as suas queixas, entendeu? Porque o projeto é lindo. Foi falado ali que o CDHU iria vistoriar todos os procedimentos feitos. Eu quero perguntar aonde o CDHU estava no momento que foi pego os moradores até de porta em porta com a chantagem emocional de que se não assinasse o suposto contrato iria perder as suas casas. E não, eu estou falando a verdade, dá licença. É o meu horário, dá licença. Cada um vai ter a sua parte. Não, então, desculpa. Entendeu? Entendeu? Então, assim, o momento de vocês falarem as suas queixas, aproveitem, e os moradores que ainda não aderiram, continuem, por quê? Nós vamos ir para a justiça. Por quê? Pode perguntar-se para qualquer advogado que, a partir do momento que uma pessoa faz você assinar um contrato sem você poder ler as cláusulas, isso é ilícito. Entendeu? Isso é uma má intenção. E teve moradores que já questionou advogado particular e já foram esclarecidos por isso. Eu chamei viatura no bairro, porque estavam passando de porta em porta, querendo pressionar os moradores para poder assinar. Teve morador que fez o contrato na porta da sua casa. Já para terminar? Moradores que fizeram contrato na porta de casa, entendeu? E sem ter condições de arcar com o parcelamento. Outra coisa, eu fiz um abaixo-assinado, tem 160 assinaturas, já tem 30 pessoas que tanto assinaram este contrato como também assinaram o abaixo-assinado. Por quê? Porque não tem condições de arcar, né? Por conta da pressão psicológica. Porque quando uma pessoa chega no morador e fala, você vai perder a sua casa, ele se propõe a fazer aquilo ali, porque é a preocupação da moradia dele. Então, assim, se for necessário, nós vamos estar indo para a justiça, porque eu já fui na delegacia, me informei, fui no fórum, me informei, e, como foi explicado aqui, o prazo é de 120 dias. Nós temos moradores, nós temos o direito de escolher a proposta que é viável para os moradores que não teve o direito de se expressar. Ok. Alguém mais quer fazer perguntas? Bom, eu vou deixá-lo falar assim. Eu vou antes responder a única pergunta que eu consegui entender da fala da Patrícia, que é aonde que a CDHU iria acompanhar todos os fatos. Não, isso não é verdade. Isso não está escrito no edital. Tá? Isso não está escrito no edital. Você pode ler o edital, eu não vou permitir que distorça as palavras. Certo? Não. A CDHU não vai fazer esse trabalho. Desculpa, eu permiti que você falasse sem te interromper. Eu vou pedir para que você tenha a mesma educação comigo. Tá? A CDHU não faz esse tipo de acompanhamento, assim como a CDHU não vai fazer acompanhamento para e passo do que a associação, do que vocês vão decidir. Quem vai decidir? Uma associação não é uma entidade de uma pessoa. Não existe essa coisa de eu tenho uma associação. Não, a associação é uma entidade que representa algumas pessoas, e se essas pessoas se reunirem naquela associação no dia certo, na hora certa, e resolverem tirar aquela pessoa, elas tiram dentro daquela associação, dentro das regras daquela associação. Certo? Então, uma entidade não é de uma pessoa. Né? Então, essa é a primeira questão. Tá? Acho que precisa ficar bem claro. Né? As obrigações da CDHU estão bem delimitadas no edital. Estão bem delimitadas no edital. Aqui tem um resumo delas, mas eu convido a todos que vão lá e leiam. Vejam, é um processo público. Nada aqui está escondido. Né?
vai supervisionar o cadastramento das famílias e o trabalho social. Vai. Isso já foi feito? Não. Isso ainda não foi feito. Nem foi iniciado ainda. Aprovar o projeto de regularização fundiária? Vai fazer. Aprovar o plano de trabalho? Vai fazer. Instaurar e acompanhar o processo de REURB? Vai fazer. Emitir certidão de regularização fundiária? Vai fazer. Assim como todos os demais itens. O que foi feito até agora, eu te dou a palavra, sim. O que foi feito até agora foi uma inscrição, certo? As famílias assinaram uma lista e uma ficha, né? No caso de vocês, veio em forma de ficha, que fica até melhor, de cada uma das famílias, tá? E isso foi mandado para a CDHU, ok. Nesse momento, a CDHU não vai na casa das pessoas, só se for levantado alguma possibilidade de existir uma fraude, a CDHU vai. E ontem foi. E a pessoa que foi visitada, acho que não sei se está aqui, sabe que foi visitada e os vizinhos foram consultados. Porque foi alegado que, em um determinado caso, tinha sido cadastrada uma pessoa que não era o verdadeiro morador da casa. Isso não se confirmou. Nós mandamos verificar, e isso não se confirmou. Tá? Só para que vocês fiquem cientes. Então, até esse momento, o que nós temos é uma ficha de inscrição para a inscrição da entidade. O trabalho técnico-social não começou. E quando ele acontecer, ele vai ser supervisionado, ele não vai ser realizado pela CDHU. Tá? Assim como a aprovação do plano de trabalho, que ainda não Exatamente, foi assim como o plano de trabalho que ainda não foi entregue. Né? inicia agora, né? Tem uma pergunta aqui, você pode fazer? Não, só um instantinho. Ele tinha... Pode ser primeiro? Pode falar. Duas associações, sim. A gente já foi informado. As meninas estão brigando por uma coisa que é para todo mundo, não é uma coisa para uma pessoa só. É uma associação, gente. Então, se vocês não se unirem... Concordo com você. Como é seu nome? Erinalda. Então, eu gostaria de comentar a fala da Erinalda, que eu acho que ela está certíssima. Ter duas associações necessariamente não é ruim. Aliás, ter duas associações ou três, né, que fosse o caso, seria uma demonstração de que essa comunidade sabe se organizar, certo? Ela sabe se organizar. Agora, não dá para realmente, não vai valer a pena para vocês ficarem entrando em disputa. Né? Nós respondemos hoje, a CDHU respondeu, uma série de questionamentos que vieram da Patrícia mesmo, que eu trato com todo respeito. Conversamos ontem na divulgação, não tem nenhum problema, a gente não faz distinção aqui, nem de time, nem de partido, nem de nada, certo? A gente já vai atender todo mundo da mesma forma. Nós respondemos aos questionamentos, o abaixo-assinado que ela menciona, de 150 famílias, é um abaixo-assinado onde as pessoas assinaram embaixo de um título que dizia que as pessoas querem uma REURB no seu local, uma REURB justa. E a gente entende que todos que estão aqui querem uma REURB justa. Né? E isso não desabona a outra associação. Todo mundo aqui quer uma REURB justa. Né? É isso que nos parece. Então, até o presente momento, a única coisa que a gente tem é uma inscrição pela entidade que apresentou primeiro e apresentou mais da metade, não apresentou 150, apresentou mais de 400, certo? Eu não me lembro agora de cabeça o número, mas mais de 420, eu não me lembro, assinaturas, certo? Então, é bem maior do que o número das 150. Apresentou primeiro, ou seja,
mais de 400, no nosso entendimento, para os nossos levantamentos, é mais da metade. Mais da metade não dá para repetir 2 vezes, certo? Se um tem mais da metade, o outro não vai ter mais da metade, certo? E é o que ficou demonstrado realmente. O outro grupo não tem mais da metade, tem menos da metade, né? O que a gente espera numa situação como essa? A gente espera que se unam. A gente espera que trabalhem em conjunto, certo? A gente espera que vocês possam tocar, para que toquem esse projeto, estejam, sim, unidos o máximo possível. Tá? Uma outra questão que foi levantada aqui, pela Patrícia, eu acho, para esgotar, né, tudo que foi colocado na fala dela, de que algumas pessoas assinaram sem ler o documento. E disso a CDHU realmente não tomou conhecimento, a CDHU não tomou parte, né? E o que se entende é que, se alguma pessoa, eu fico imaginando, e eu vou, inclusive, pedir à associação que responda por isso para cada uma das pessoas, né? Que essas pessoas possam conversar com a associação, né? Aqui está a presidente da associação, né? Que possam conversar com a associação e esclareçam isso. Porque a gente não quer realmente, né, as pessoas insatisfeitas, achando que, de alguma forma, foram lesadas ou alguma coisa do tipo, né? Para que se esclareça isso, para que a gente possa passar para frente, gente. Não vai valer a pena vocês ficarem, não vale a pena para ninguém aqui ficar patinando, né? Não vou falar patinando na lama, para não fazer piadinha, que eu acho que não tem graça, né? O que a gente quer é um bairro legal, entendeu? Eu acho que vocês estão aqui é por isso. E a alternativa a isso, se em algum momento isso foi dito, né, que tem uma reintegração de posse, tem mesmo. Eu não posso vir aqui dizer que não tem, entendeu? Tem, e a CDHU faz isso de ofício, ela é obrigada a fazer, certo? Ou ela oferece o terreno para moradia, ou ela tem que pegar ele de volta. E do jeito que vocês estão morando lá, hoje a CDHU não pode aceitar. Então, ou faz a urbanização, e vocês ficam definitivamente com esses terrenos, ou a coisa volta tudo para trás. Deixa eu falar rapidinho. Deixa eu falar só uma coisa. Você... Eu acho que eu sou a pessoa mais velha desse lugar aqui. Se não for, sou quase. Na minha experiência, gente, a vida é curta. Então, se vocês pensarem que vocês têm um tempo aí para viver, se organizar, quanto melhor o acordo, melhor, tá? A vida é curta e vamos tocar ela trabalhando, não brigando, né? Então, tá bom. Quer vir perguntar aqui? Só para esclarecer algumas coisas, tá bom? Tá bom. Desculpa, André, eu vou fazer aqui, tá bom? Gente, boa noite a todos vocês, né? Comunidade, creio que está todo mundo do Roseiro aqui, né? Não, falta mais gente. Eu quero dizer assim, acho que deve ser poucas pessoas de fora, de outras áreas que devam estar aqui, né? O que acontece? No ano passado, a gente passou com as folhas pedindo, mandando no grupos de WhatsApp, porta em porta, pedindo para que vocês assinassem lá, verificassem o documento e preenchessem, para a gente poder habilitar uma empresa a regularizar a nossa situação. Para quem não sabe, a minha casa está na área de APP, na área de risco, na beira do rio, a minha casa. E muitas das pessoas aqui não sabem o drama que eu passo com a minha família dentro de casa. Eu tenho 2 filhos, tenho a minha esposa em casa lá, que ficaram em casa, e assim, a gente está nessa coisa de regularização que a gente nem sabe se vai ficar lá. Muitos de vocês aqui estão em lugares onde vai ser regularizados, que não é área de risco. Então, vamos colocar que vocês têm uma tranquilidade maior que a minha, porque eu vou ficar naquela dúvida, quando que a minha situação vai ser resolvida. E a de vocês, eu tenho certeza, com fé em Deus, e eu não acho que vai ser ruim para mim, mas que a de vocês tomaram que sejam primeiro a ser regularizadas. É o que eu espero. Eu faço parte da associação Dom de Deus. Não faço parte da associação da Adriana, da Cris, do Alejandro. São 7 pessoas que participam da associação. Eu não faço parte da associação.
mas eu tenho a minha na qual eu faço parte. E a gente tinha umas rusgas antigamente a respeito disso. Igual o Fernando falou, as organizações elas têm que se unirem. E eu vinha fazer isso. Eu vinha com esse pedido há um tempo, a gente se entender para resolver essa situação. Ficou muitos anos nesse negócio. Eu sou morador lá do Vila Roseira 2 desde 93. Eu tenho mais de 30 anos que moro lá. Os meus pais têm casa lá. Eu vi meus sobrinhos nascerem lá. Tenho um irmão que nasceu lá. Eu vim de lá criança. E eu não vi nada desse tipo acontecendo com o pessoal que está lá do outro lado há muitos anos, que tem pavimentação, tem o esgoto, tem tudo mais lá. Eu não vi isso acontecer lá ainda. E por coincidência, recentemente a Coab está lá regularizando algumas áreas, a SEAB está regularizando outras, e graças a Deus chegou a nossa oportunidade de regularizar a área da CDHU. Então, o papel aqui nosso, de todos aqui, todos, é a gente se unir e fazer com que o barco ele navegue. E navegue não contra o vento, a favor. Porque se a gente ficar aqui com esse impasse, falando que alguém pode fazer mais barato, aqui já foi dito que nada é gratuito. A doação foi da terra, mas a gente tem que regularizar os nossos imóveis. E isso eu acho justo para todos. Que ninguém aqui quer estar no local lá e ficar com o nome e falar assim, são tudo invadidos lá, tudo invasores. A gente quer o nosso título de propriedade. Eu acho que todos querem isso, não é verdade? Todos nós aqui somos trabalhadores. Uma coisa que eu cobrei a respeito dessa situação de regularização é que tenha pessoas a mais aí no social para poder atender as famílias que realmente têm uma necessidade lá especial e elas sejam atendidas. Para, sim, pagar, de repente, num valor que seja acessível a todos. Porém, tem que saber que todos nós somos seres humanos, todos nós somos trabalhadores e todos nós temos problemas também financeiros, de saúde, alguém que receba algum auxílio. Então, o olhar vai ser para todos. É para todos. Aquele que tiver uma dificuldade, a gente já está falando o que tem que se fazer, procurar, para poder todo mundo ser atendido conforme seja o necessário. Então, eu espero que vocês compreendam. É muita conversinha, é muita fofoca, é grupo dali, grupo daqui. O meu grupo, ele fica fechado. Ele nunca foi fechado. Teve um dia que na minha casa eu acordei 6 horas da manhã, 3.200 mensagens. Fora as ameaças de morte. Eu sou trabalhador, não sou vagabundo. Como todos aqui. Então, é injusto a gente tentar fazer igual... Eu estou há anos tentando... Fora as meninas que estão fazendo o papel delas, tentando regularizar, eu estou fazendo do mesmo jeito. Quem me conhece sabe. Eu já deixei dia de trabalho para poder estar em reunião. Eu pedi dia de repente, precisar levar meus filhos no hospital e largar com a minha esposa. Eu falar assim, eu vou resolver uma reunião ali, leva lá. Para quem tem esposas aqui, quem são mulheres, sabe que é complicado, nada é fácil para ninguém. E a minha esposa, graças a Deus, ela consegue me entender, do jeito dela, mas entende. Então, eu espero que vocês entendam de uma vez por todas que todo esse processo aqui, que é maravilhoso, é bonito no papel, mas ele pode se tornar realidade. Mas se a gente quiser que isso aconteça, porque se a gente não quiser, o que vai acontecer? O Fernando já deixou bem claro aqui, a Candelária deixou claro, a Denise deixou claro. A reintegração de posse, ela está vivíssima lá. Então, se a gente não procurar regularizar, o que vai acontecer? CDHU, de ofício, é obrigado a cumprir o mandato de reintegração de posse. Eu tenho a minha casa lá, um sobrado, está na beira do córrego, na área de risco. Eu não quero perder lá. Então, creio que ninguém quer perder. Então, vamos fazer por onde todos nós se entendermos e acabar de uma vez por todas com essa situação que está acontecendo. Tá bom, gente? Eu agradeço a todos vocês que vieram, que não é nem a metade da população lá. Não é. Conheço muitas pessoas aqui. Então, eu agradeço que vocês tiraram um minuto para poder vir aqui e participar, para poder estar vendo essa reunião. Tá bom? Obrigado. Desculpa pela... Alguém mais? Tem, acho que... Espera aí. 1, 2... Tinha uma senhora que... Ela perguntou... primeiro era ela. Não, não tem problema. Só para manter a ordem.
Boa noite. A minha dúvida, a minha pergunta é se existe a possibilidade da gente fazer esse caminho até no meio dele e voltar para trás e não dar em nada. Essa é a minha pergunta. Se existe essa possibilidade de todos nós, moradores, estar pagando a quantia que tem que pagar cada um e chegar até no meio, não for aceito esse projeto e não dá em nada, e novamente outro projeto e não dá em nada. Se existe essa possibilidade da gente chegar próximo do final e não ter um resultado. Eu acho que é melhor fazer todas as perguntas e a gente responde uma por uma. O colega aqui queria fazer uma pergunta. A minha pergunta é sobre essa empresa. Você entendeu? Aí vai ter que fazer os pagamentos, certo? Fora essa empresa, vai ter outras coisas. Você entendeu? A minha pergunta é, qual a finalidade de fazer esse pagamento para essa empresa? Ok. Tinha mais uma pergunta, né? Eu. Não quero microfone. Ah, não. Vocês falaram que foi feita a habilitação de algumas pessoas, foram feitos cadastros. Da entidade. Isso. E para quem ainda não fez esse cadastro, porque eu acredito que muitos ainda não fizeram. Tudo bem. Acho que tem mais uma pergunta aqui, né, e outra aqui, é isso? Boa noite. Então, a minha pergunta é exatamente parecida com a dela, porque, assim, a gente assinou um contrato com uma empresa, né, que vai começar esses trabalhos, girou em torno de um valor de 300 e poucos reais, certo? E mais para frente a gente vai ter que pagar 5% para a CDHU, certo? É isso? Mas, em média, é isso? Mas se for exatamente 5% em cima de um salário mínimo, vai dar uns mais ou menos 100 e pouco. Entendi. Legal. Mais uma pergunta? Eu acho que a dúvida é de todo mundo. Essa empresa que entrou, ela é credenciada pela CDHU? Tem alguma parceria com a CDHU? Bom, as perguntas, acho que podemos fechar essa rodada, né? Você quer começar respondendo? Vou começar a responder a da Elisângela. Elisângela, esse projeto é um projeto dos moradores. Tudo depende dos moradores. Então, o sucesso do projeto é o sucesso dessa união que vocês vão ter que manter em torno desse projeto, né? A gente sabe que fazer uma obra não é rápido, né? Não é de um dia para o outro. Quem construiu a sua casa sabe que foi construindo tijolinho por tijolinho. Então, você transformar o bairro, né, também não é rápido, mas a gente tem toda uma técnica, vamos dizer assim, que foi apresentada aqui, que está dentro do edital, em que, primeiro, é feito toda a parte de projeto, que é essa parte depois da habilitação, do plano de negócio, né, para entender como que funciona aquele território que vocês moram, né, se tem alguma questão, alguma situação de risco que é insolúvel, né, que a gente precisa realmente tirar alguma casa, tirar alguma família. Então, esse projeto, ele depende, na verdade, muito mais dessa organização, o sucesso dele depende muito mais da organização dos moradores do que propriamente da CDHU, né? Porque a CDHU ela abre um edital para que vocês, na verdade, decidam o que vocês querem fazer com esse território num determinado momento. É por isso que a gente tem um credenciamento. Alguém tem interesse em transformar esse bairro aqui e virar proprietário do seu imóvel? Sim, nós temos. Então, se credencia, habilita e, a partir daí, vai apresentando para a CDHU um plano de negócio. Num segundo momento, a gente firma um convênio com os moradores, né, representados por essa associação, e aí depois a gente começa a fase de projetos e de obras. Então, é uma coisa que depende muito mais dos moradores. Então, da organização, vocês precisam ter alguém que faça essa contabilidade, que apresente para vocês, né, essa aprovação aí das contas. Então, tudo isso vai depender, na verdade, muito mais de vocês do que propriamente da CDHU,
né? Então, é uma organização dos moradores. Por isso que vocês precisam ter essa união, né? Porque o sucesso disso depende da união de vocês. Complementando a pergunta da colega, passando pela pergunta dele, que, na verdade, a gente percebe que é uma preocupação de todo mundo, né? A CDHU não fez um credenciamento de empresas que podem prestar serviço para esse edital. Não, não fez. Não fez por quê? A CDHU chegou a imaginar, vejam, os estudos técnicos para chegar nisso daqui demoraram pelo menos uns 6 ou 7 anos. Vai e volta, vai e volta. Enquanto isso, as ações de reintegração de posse, algumas foram, inclusive, executadas. Tá? Nesse período que ficou se tentando elaborar um projeto para não executar todo mundo. Tá? Então, chegou a se ter a ideia de que quem faria isso não seriam as associações comunitárias. Eu posso contar isso? Posso, né? Acho que posso. Não iam ser as associações comunitárias, iam ser empresas. Ia ser empresa. Aí a CDHU ia abrir um credenciamento para a empresa ia olhar o território e ia falar assim, esse aqui eu quero. Eu vou fazer aqui um projeto X. Ah, eu vou dar atendimento? Vou. Mas ela ia fazer do jeito dela. A alternativa a isso foi o quê? Foi colocar a associação na frente da empresa. Porque isso aqui não dá para fazer sem empresa. Não dá para você construir um bairro sem empresa. Não dá para você construir um bairro, rua, viela, sarjeta, etc. Não dá para fazer sem uma empresa mesmo. Então, a alternativa foi colocar a associação comunitária à frente. Então, com quem que a CDHU vai assinar convênio? Com a associação comunitária. A empresa assina junto? Assina. Mas quem é o objeto? É a associação comunitária. Então, a resposta da Candelária para a colega é isso mesmo. Existe risco de parar lá na frente? Olha, a CDHU se reserva... Eu pedi para o colega achar aqui o item, não sei se ele já achou, mas se ele não achar, eu sei mais ou menos de cabeça. Tem um item no edital, vocês vão encontrar, que diz o seguinte, a CDHU se reserva o direito de vigiar esse processo e se vê que o processo está saindo do plano que estava combinado, a CDHU suspende tudo. Tá? Então, existe ainda uma possibilidade... A CDHU não quer ficar responsável por esse processo, mas ela, de alguma forma, ela ainda se coloca no direito de vigiá-lo para que não aconteça nada de muito errado, isso depois da assinatura do convênio. Tá? Tá bom? Então, eu acho que eu vou te deixar perguntar mais, mas eu acho que eu respondi mais ou menos o que você queria, o que o colega queria, e a colega ali, ela falou sobre os 5%. Os 5% não conta com salário, com renda das famílias, não tem nada a ver com isso. 5% é um dinheirão. Você imagina o seguinte, quando a empresa fizer as contas de tudo que precisa no bairro de vocês, ela vai falar assim, deu X milhões, né? 5% disso tem que ser depositado. Entendeu? Então, é um dinheirão. Não é um dinheirinho, é um dinheirão. Tá? E isso é o quê? Isso é a caução. Isso é a caução. Isso é tipo aquelas coisas. Você deixa lá de garantia. Se alguma coisa der errado, a CDHU segura aquilo. Agora, se for até o fim, devolve aquele dinheiro. Tá? Então, como é que vocês vão organizar para ter esse dinheiro em caixa? A associação, a empresa, tudo isso vocês vão discutir ainda, gente. Na verdade, vocês vão ter que se reunir muito. Por isso que a gente fica recomendando que vocês se entendam, porque vocês vão se ver muito, vão ter que fazer muita reunião, entendeu? Isso vai dar, sabe, pessoal que não gosta muito do outro, vai ter que deixar de lado, porque tem coisa maior para resolver. Só colocar uma coisa assim, quando a gente pensa na construção de uma casa, né, que está mais próximo da gente, porque a questão no bairro existe um planejamento que a gente também não tem muita similaridade. Mas quando a gente pensa na construção de uma casa, primeiro o projeto está aqui. Eu quero que ela tenha 2 quartos, tem que ter um banheiro, né, tem que ter uma sala, tem que ter uma cozinha, tem que ter um quintal,
né? Então, eu vou pensando na minha cabeça como essa casa vai acontecer. Onde vai passar o fio da energia, onde vai passar o encanamento. Ah, não tem esgoto. O que eu faço com o esgoto? Preciso de uma fossa? É uma fossa séptica, é uma fossa negra? Tudo isso está sendo construído na nossa cabeça, né? E aí, quando a gente consegue o dinheirinho, a gente vai lá, compra o material e vai construindo a nossa casa, até que ela fica pronta do jeito que a gente quer. Aqui não é diferente. Então, esse próximo passo que vocês vão dar, como a Denise falou, primeiro está aqui, tem que estar na nossa cabeça. O que eu quero para o meu bairro? Eu quero uma rua que entre um ônibus, eu quero uma rua que consiga entrar uma van escolar, eu quero que entre o lixeiro lá para pegar o nosso lixo ali na minha porta, eu quero ter um número, tudo isso tem que estar nesse projeto agora. Então, tudo que a gente quer para um bairro tem que aparecer nesse projeto. O colega falou, eu moro na beira do córrego, esse projeto vai analisar. Dá para ficar ali? Porque, pela lei da regularização fundiária, a gente consegue várias medidas que, talvez, por uma aprovação de um parcelamento do solo comum, pela 6766, que é a lei de parcelamento, a gente não conseguiria? Consegue pela regularização, mas desde que não tenha risco. Então, todas essas questões, né, de cada um, se a casa ali pode ficar, se aquele terreno tem mais de uma casa, se a rua vai ter tantos metros se vai ter calçado, se vai ter pavimentação asfáltica, ou se vai ser de bloquinho. Tudo isso tem que estar sendo pensado nesse momento. Então, tudo isso ainda está na nossa cabeça, está no plano de negócio. Esse plano de negócio é isso que a gente deseja, que a gente quer, com uma questão a mais, que é fazer um orçamento, ver o quanto vai custar, fazer esse negócio. Aí a gente elabora o projeto a partir disso. E, a partir da elaboração desses projetos, a gente já tem o convênio assinado com a CDHU, que aí começa a parte da fiscalização, teoricamente, entre aspas, essa fiscalização que a CDHU vai fazer. Então, não é diferente daquilo que vocês já viveram, porque vocês construíram a casa de vocês ali. Então, construir esse bairro é isso. Como o Fernando também falou, né, é que dá menos trabalho, porque ali eu estou colocando no meu espaço, desde que não tenha o vizinho que vai reclamar porque eu levantei o muro e fechei a janela do banheiro dele, né? Então, também não é tão fácil. Eu também não posso construir a minha casa do jeito que eu quero sem olhar que eu tenho vizinho. O bairro é a mesma coisa. A gente tem que construir um bairro que a gente tenha um acesso de todos a todos os lugares, né? Não posso ter espaço confinado. Então, a gente precisa... Só que dá mais trabalho, né? Porque, ao invés de estar olhando só para o meu vizinho, né, o da direita, o da esquerda e do fundo, eu tenho que estar olhando para todo mundo. Então, é uma coisa que tem que ter um profissional para fazer isso. E não é qualquer profissional, não é qualquer pessoa, arquiteto, que às vezes acabou de se formar, um engenheiro que saiu da faculdade agora, porque tem que ter uma certa experiência no assunto. Então, isso vocês precisam pensar. Precisa ter, né, um trabalho mais refinado, vamos dizer assim. Tem uma pergunta ali. Só complementar o que a Candelária falou, tudo que a gente faz, primeiro tem que ser pensado, né? E quando a gente tem uma empresa fazendo para a gente tem que pensar o que a gente quer. E vocês é que sabem. Eu acho assim, eu estou vendo um monte de criança, quer dizer, a empresa às vezes não tem noção, mas as pessoas querem um salão ali, né? Ou uma creche, ou alguma coisa. E aí vocês têm que falar e alguém faz para vocês, tá? Desenha isso para vocês. Então, além da própria casa, nesse momento, se vocês puderem pensar e sair até mais do que isso, é importante, é o bairro de vocês, tá? Tem lá, por exemplo, uma vez a gente trabalhou lá no interior com uma população que trabalhava na cana. E nós sabemos fazer parcelamento, colocamos as casas, tudo. Como eles se organizaram, eles vieram nos dizer, não, a gente não quer desse jeito o tanque. A gente chega do trabalho e lava todo mundo junto. Então, a gente quer uma área para lavar roupa,
para todo mundo. Quer dizer, isso é só um exemplo. Mas eu não sei como é, só vocês sabem como funciona a comunidade, né? Eu não sei se vocês têm um trabalho em comum, por exemplo, se vocês fazem reciclagem. Então, nesse momento, uma área, um galpão, não sei, entendeu? Então, pensar antes é o momento que vocês estão. E daí vocês vão, junto com uma empresa que é capaz de desenhar, quantificar, qualificar, levantar o custo, vocês vão fazer juntos, entendeu? Muito importante esse pensamento anterior, né, em vocês mesmos. E só uma coisa que a Denise falou, e aí complementando também aqui o que a gente colocou, que assim, é muito difícil a gente agradar todo mundo. Não concorda? Até dentro de casa é difícil a gente agradar, a gente tem as nossas brigas, mas o que precisa ter para que a coisa dê certo? Tem que ter respeito. Tem que ter respeito, tem que ouvir. Que nem o Papa Francisco falou, a gente precisa ouvir mais, né? Então, a gente precisa que vocês se organizem e que vocês também escutem uns aos outros, né? Porque juntos a gente vai conseguindo encontrar uma solução. Às vezes, eu não quero que a minha casa tenha a fachada pintada de azul, eu quero de verde, mas eu só tenho tinta azul. Eu consigo colocar um amarelo para deixar ela verde, né, e a gente pintar ali? Então, essas coisas a gente precisa pensar. É muito difícil a gente agregar e deixar todo mundo 100% satisfeito. Mas, às vezes, a gente tem que abrir mão de um pouquinho da minha ideia em prol desse coletivo, que é o mais importante para vocês hoje. É ter a segurança que vocês estão realmente num bairro integrado à cidade. Pessoal, vamos fazer uma última rodada de perguntas. Então, tem o colega aqui, tem a colega aqui. Espera aí, só um minutinho. A presidente da associação quer falar. Você quer falar ou quer perguntar? Você quer falar, então você vem aqui. Você quer... Sim, a colega aqui perguntou sobre os cadastros, quem ainda não fez. Veja o seguinte, teve uma inscrição, ok, está feita, a entidade está cadastrada. Teve uma habilitação, a entidade está habilitada. Então, vocês têm um processo já junto com a CDHU, não é processo judicial, um processo de regularização iniciado, certo? Porque a associação fez tudo isso e alguns de vocês assinaram. Os demais devem procurar a associação para fazer a associação que está inscrita, que é Juntos Somos Mais Fortes, é isso? Juntos Somos Mais Fortes. É que tem outras associações de pagarem e 50% não pagarem, metade, metade, né? A CDHU vai fazer reintegração de posse, né? E caso faça reintegração de posse, vai devolver o dinheiro, né? Então, a preocupação dele, acho que é de muita gente, mas precisa entender primeiro o processo, certo? Primeiro, que a CDHU fez o edital e deu a oportunidade. A CDHU não está fazendo. Quem está fazendo são vocês. Mais de 50% já disseram que queriam fazer, por isso que a inscrição foi aceita. Esses mais de 50%, através da associação, apresentaram uma empresa, por isso está habilitada. Tá? Os demais têm que participar? Tem. Na próxima etapa, eu não sei exatamente em qual delas, mas tem uma etapa em que pelo menos 60% tem que estar de acordo. Na hora que fizer um cadastro socioeconômico mesmo, uma pesquisa socioeconômica mesmo, você vai precisar demonstrar que pelo menos 60% está de acordo. Tá? A sua pergunta, ela se liga muito na pergunta da colega lá atrás. E se chegar no meio do caminho e não der certo, como é que faz? Né? São duas possibilidades, né? Uma de dar certo, a outra de não dar certo, né? A possibilidade de dar certo é aquela que todo mundo quer. A de dar errado é a que ninguém quer. A CDHU é responsável por esse processo? Não. Esse processo é de vocês. Esse trabalho é de vocês. A união de vocês, a associação de vocês, projeto de vocês, a CDHU só vai supervisionar e ver se ele está coerente. Então, a CDHU não assume essa responsabilidade. Tá? Porém, a CDHU está acompanhando o processo e, até aqui, nos parece que está tudo ok. Certo? É isso.
Essa é a primeira vez que a gente faz um processo de trabalho onde quem está à frente são os moradores. Nós nunca fizemos isso antes. Certo? Mas eu tô confiante, eu acho que isso vai dar certo. O convênio é a segurança também. Sim, sim. Deixa a moça me falar, ele quer falar. Tem a moça da associação que quer falar. Ela já levou. Você quer falar? Aí depois Boa noite a todos. Eu acredito que todos já me conhecem, né? Sou a Adriana da Costa, da associação, presidente da associação Juntos Somos Mais Forte, né? Antes da gente começar esse trabalho, eu fui em busca de pessoas com responsabilidade, né? Pessoas que chegou e falou: eu quero ajudar vocês, moradores do Roseira. Essas pessoas são o doutor Hamilton, que todos conhecem, né? O Alessandro Guedes, o vereador, que propôs ajudar e passou a eleição, questionaram que passou a eleição, e ele não ia continuar, e ele continuou conosco, né? Vocês que preencheram o formulário que a gente passou, assinando, a gente obrigou vocês a assinar esse formulário? Outra coisa, dona Patrícia, a senhora já teve a sua voz, por favor, me respeite, por favor. E outra coisa, quando a gente foi fazer o contrato de vocês, hoje a tecnologia está avançada, né? A gente fez a maioria por celulares, a gente teve um plantão de atendimento. Quem compareceu no plantão de atendimento, a pergunta que a dona Patrícia fez, eu vou responder agora. No plantão de atendimento, a gente teve o contrato impresso em cada mesa, para quem quisesse ler antes de assinar. Todos aqui acreditam no nosso trabalho, por isso que está acompanhando nós até agora. Desde 2023 ia ter uma reentregação de posse. Nós fez uma manifestação. Nós fizemos, não foi, gente? Nós fizemos a manifestação para que não tivesse uma reentregação de posse, né? Então, hoje, para a gente estar aqui, é muita alegria. Eu tenho muita alegria que não foi. Eu moro lá, eu sou moradora. Gente, eu ouço golpe. Vocês estão dando golpe. Eu não estou. A única coisa que eu estou ganhando e estou muito feliz é o documento, é o contrato da minha moradia, e estou muito feliz com a moradia, que nós todos vamos conquistar o documento da nossa moradia. Nós vamos deixar de ser invasores. Do outro lado, a empresa que foi apresentada, que foi colocada para estar com a gente, acompanhando a associação, foi apresentada pelo doutor Hamilton. O doutor Hamilton, eu não conheço ele de hoje. É de muito tempo. Eu pesquisei antes até de eu aceitar abrir essa associação, porque eu sei os ataques que há uma associação que trabalha com ordem e decência. Eu sei qual é o sofrimento dessa associação, porque eu já fui voluntária de outras associações. Então, eu sei que eu iria sofrer esses ataques. Só que o doutor Hamilton, ele apresentou a empresa Terra Nova para estar junto com a gente, ali junto com a associação, porque o doutor André, aqui da Terra Nova, ele é conhecido do doutor Hamilton também, e ele confia nessa empresa. Então, por isso, ela foi apresentada para mim, perguntou para mim se eu estaria de acordo. Tivemos uma reunião antes de começar esse processo, viu, dona Patrícia? Diretamente para a senhora, que não foi até o plantão para fazer o seu contrato, e falou que a gente está obrigando, a gente está fazendo lavagem cerebral com o povo. Não fiz a sua lavagem.
Até aqui, gente, eu agradeço a todos. Obrigado por vocês confiar no meu trabalho, no nosso trabalho. Eu agradeço a vocês, porque eu sozinha, eu não estaria aqui. Obrigado, seu Fernando, dona Denise e a Candelária. Vocês, eu sou André Albuquerque, da Terra Nova. Quero agradecer a oportunidade de estar ouvindo a CDHU nesse processo. Realmente é algo bem desafiador e estruturar uma operação como essa. Agradeço ao Adriano, ao Rogério, né, que superando as divergências, vocês são um exemplo, né, de como é possível superar as divergências em prol da construção de um projeto para a comunidade. Vocês são um exemplo disso. E é isso. É aquela história, quando às vezes a gente tem briga em casa, né, mas se tem algum ataque de fora, a gente se une para em conjunto, lutar pelo que a gente precisa. E aí você depõe as armas, e aí você percebe, começa a ver qualidades na outra pessoa que você não tinha enxergado naquele momento. Então, certamente, todos vocês têm qualidades, e as lideranças que vocês têm, eu espero poder integrar. A gente ainda não conheceu todas as lideranças, certamente tem muitas lideranças ali do bairro que a gente ainda não conhece, e a gente quer construir junto esse trabalho, né? São mais de 7 lideranças, está falando o Rogério. Eu quero conhecer todos vocês, porque esse plano de trabalho, esse projeto de regularização é para vocês, né? E eu quero fazer uma coisa, né, junto com vocês, para vocês e construída por vocês, onde a gente seja tecnicamente um facilitador disso, para poder dizer, olha, isso é possível, isso não é, e certamente a CDHU também vai ajudar nessa construção. Então, assim, quando pergunta assim, se vai, o que pode dar errado, né? O que poderia dar errado é não ter adesão nesse projeto. Isso seria um problema para nós. Mas hoje, graças a Deus e graças a vocês, nós já temos mais de 60% de adesão. Então, não precisa se preocupar com isso, porque o plano de trabalho tem que ser aprovado por 60%. E a gente vai ter muito mais desses 60%. Nós só estamos começando. Né? Em relação às pessoas que assinaram, ceder um contrato, ninguém é obrigado nem a continuar. Se for lá, só avisa a gente, eu não quero mais esse contrato. Não tem problema, não precisa ir para rescindir lá não sei aonde, na delegacia, não precisa. Se vocês assinaram sem ler, ou voltam lá para poder ler e as pessoas explicarem, porque as pessoas estão instruídas para explicar o contrato para vocês, e certamente foi uma minoria, né, que levantou a mão, que não leu. Né? Isso, às vezes, a pessoa está com a cabeça cheia naquele dia, não conseguiu prestar atenção, foi lá e leu, e não entendeu, às vezes, também, e então não conseguiu ler. Não precisa, só voltar, porque o Código de Defesa do Consumidor prevê, né, que a pessoa pode desistir. A gente não quer que vocês desistam, não, porque a gente depende do conjunto das pessoas para poder entregar esse plano de trabalho no nível que a CDHU está querendo. Porque não é qualquer regularização, não é qualquer atividade, é uma coisa que está sendo exigida num nível alto para vocês. Porque esse nível que a CDHU está querendo é para que o projeto fique melhor para vocês. Então, em relação a isso, não precisa se preocupar. Em relação ao plano de trabalho ser aprovado, é claro que se a gente já vai construir esse plano de trabalho conversando com a CDHU. E lá na frente, se for na hora da aprovação, estou dizendo a aprovação da CDHU, se tiver que fazer ajustes, tal, voltamos, discutimos com a comunidade, olha, a CDHU está querendo resolver essa situação mais desse lugar, dessa casa, como é que nós fazemos para relocar essa família. O importante é, como foi dito, todos vão ser atendidos, né? Mesmo aquelas pessoas que não vão poder ficar onde estão. Né? Mas, certamente, hoje a gente vê lá o sacrifício, eu mesmo estava vendo, o lixo tem que entrar, o caminhão de lixo entrar de ré, atrapalha todo o trânsito ali, uma confusão danada, que vocês vão ganhar em qualidade de vida, que vocês talvez nem imaginem o que é possível fazer. Né? E a gente está buscando, a empresa, os melhores profissionais experientes, porque não é qualquer um que vai fazer. Uma coisa é você projetar uma casa, outra coisa é você projetar um bairro, é outra coisa, tem que ter experiência para isso. Né? Isso não é barato, claro que não é. Se você vai trazer um profissional que tem 20 anos fazendo isso, que tem experiência para entregar para vocês, um trabalho de qualidade, isso é uma coisa que tem um custo. Né? E ainda a gente fez o esforço de fazer isso parcelado de uma maneira que caiba no bolso da maioria.
Da maioria. É claro que tem pessoas aí, tem uma pessoa vulnerável, a outra que é uma pessoa de idade, recebe Bolsa Família. A gente sabe que as pessoas têm, dentro de uma área como essa, tem pessoas com fragilidade. Desde o início eu estou dizendo, quem tem fragilidade é só ir lá no posto de atendimento ou passar uma mensagem, até para o meu celular mesmo, o número é de uso comum. Podem chegar para mim, eu encaminho as pessoas, assistentes sociais, porque o projeto é para ser construído para todos e por todos. A gente passou da fase de habilitação, então, assim, a nossa empresa, junto com a associação, ela está habilitada, porque tem um critério lá do edital de analisar se a empresa que é parceira tem condição, né? tem histórico de fazer. E a gente é uma empresa que tem 20 anos mediando conflito e fazendo regularização fundiária. Por isso que, não é que eu sou amigo do Hamilton, o Hamilton me indicou porque eu sou chapa dele, não é isso. A gente já atende situações com diversos vereadores, não com o Alessandro Guedes, mas... Então, a gente não tem vinculação política com ninguém, mas muitas vezes os vereadores, por confiar no nosso trabalho, indicam a gente até para comunidades que envolvem conflitos fundiários, e a gente faz a operação e resolve isso. Então, o que eu quero dizer em relação à Patrícia, já falei para ela, vamos superar essa etapa, vamos construir junto esse trabalho. Certamente tem qualidades, deve ter, né, tem muita luta ali dentro, em prol de causas importantes também. Vamos construir, vamos trabalhar, tem muita coisa para a gente pensar junto, para fazer uma coisa legal para todo mundo. Né? Naquele buraco da onça lá, a gente tem que pensar como é que nós vamos lidar, não só ali, em outras áreas, mas tem muitas situações que a gente tem que pensar junto, né? Porque uma decisão pode afetar uma família ou uma situação que a gente tem que resolver junto. Então, a gente vai construir, a gente vai chamar vocês no momento que tiver os estudos já mais avançados para poder fazer. Esse plano de trabalho tem 4 meses para entregar, é desafiador também, mas a gente vai fazer. O importante é essa construção, tá? A construção junto com vocês. E eu agradeço a confiança, né, das pessoas. Espero que a gente se una cada vez mais, que as pessoas possam procurar e cada um fazer a sua parte. É um trabalho de formiguinha, mas cada um fazendo o que pode fazer, né? E a gente ali tem os critérios que já estão adotados, mas, assim, cada um fazendo o que pode, a gente vai chegar onde é preciso, e a grande luta de vocês foi permanecer na área, né? Conseguir vencer todas as etapas, né? Que dependeu muito das lideranças aí, para conseguirem vencer e poder chegar à CDHU e dar a oportunidade de vocês adquirirem. E, olha, o fato da CDHU estar... vamos dizer, dando a terra para quem está enquadrado em REURB-S, isso é um ganho enorme para vocês. Vocês não imaginam, porque eu faço mediação de conflitos em áreas particulares para evitar a desocupação de áreas, e os proprietários dessas áreas cobram 30, 40 mil reais por lote, só para poder ser indenizados. Né? Eu tenho várias áreas aqui na Zona Leste, em outros lugares de São Paulo, tenho 16, na realidade tenho 40 projetos, mas tenho 16 projetos em São Paulo. A gente sabe, 50, 60 mil reais. Em relação a esses 5%, que eu gostaria de dizer também, nós já estamos cobrando esses 5%. Então, por quê? Porque a gente tem que cobrar ele antes, porque na hora de fazer o convênio, esse dinheiro tem que estar na mão para depositar. Então, a gente, nesse valor que vocês estão pagando, já está previsto esse 5% em cima de uma estimativa que a gente fez e que, de alguma maneira, a gente precisava estimar para poder cobrar esse valor, porque não faz sentido, no momento de assinar o convênio, como é que eu vou cobrar de vocês se só tem condição de pagar isso de forma parcelada. Então, só em relação a esse assunto que foi abordado, eu quero dizer que a gente já está cobrando esse valor, que, se Deus quiser, a gente vai chegar em todas essas etapas, já temos adesão suficiente. E agradeço aí a oportunidade, tá? E estamos à disposição de vocês. Bom, pessoal, eu acho que a gente está chegando no fim, né? Tá bom já, né? Temos mais algumas perguntas? Tem. Então vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Eu preciso falar uma coisa. Fale.